É uma situação complicada, porque é aquilo também a gente sempre orienta. Claro que a coisa já está feita, mas, de novo, a precaução. Se você vai adquirir qualquer produto ou serviço, cerque-se de informações. E a questão do imóvel, seja um terreno cru, já edificado, é sempre complicado, porque se há um contrato no direito que é extremamente rigoroso, é a compra e venda de imóvel. Então você tem que ir a um cartório, registrar aquele terreno. Então no momento que há o registro, você sabe qual é o terreno. Então se desconstituir uma prova dessa, não, o cara me indicou um, eu construí no outro. E ali fiz o meu prédio e depois apareceu o real dono. Então você tem que apurar a questão do registro, o que foi feito, conseguir comprovar que houve esse fato, né, houve, né, porque isso é crime, o cara vende uma coisa e entrega a outra, tem alguma coisa errada. E ver os prazos que isso ocorreu, porque tem um prazo para entrar na justiça também, que é um prazo máximo de 5 anos, a partir da percepção do problema, né, questão de defesa do consumidor. Então, tudo isso, né, ela colocou que está sendo orientado por um advogado e ele está analisando todas as situações para poder resolver, mas é complexo. Eu não sei se é esse o caso dela, mas se foi algo no boca a boca, é muito difícil. Complicado de você provar contra algo escrito. Mais imóvel, exatamente. Então, qualquer, até vale como uma dica para a própria Lourdes e para outras pessoas também que talvez vivam situações parecidas como essa, é sempre registrar aquilo que é combinado. Sim, um pré-contrato, né? Agora, também nós temos uma realidade social que ela é complexa, qual seja. A gente sabe, por exemplo, ela está colocando, né, um barracão, tal, moradias mais simples, mais humildes, elas não têm nem registro de domínio daquele imóvel, né? Então as pessoas compram no boca a boca mesmo, dão o dinheiro, vem para cá e vai, assim por diante. Então, de novo, aquela preocupação do poder público dá um suporte a essas pessoas. Por exemplo, aqui mesmo em Belo Horizonte, parece uma coisa besta, mas é fundamental. Vários terrenos de comunidades foram reconhecidos, o domínio daquelas pessoas, exatamente para legalizar aquela situação delas naquele terreno, para elas terem a possibilidade de fazer registro do imóvel. Sim. Isso aí parece pequeno, mas é fundamental. Ou você retira aquela família, não, você não pode ficar aqui. Vamos colocar você em outro local mais adequado. Você regulariza. Do jeito que está, não pode. No caso da Lourdes, quais provas seriam cabíveis nesse caso? Será que, por exemplo, uma testemunha ajudaria no caso? Qual tipo de provas que ela precisaria para... Testemunha e pré-contrato. Documento, parece que ela não teve, né, esse documento, mas é testemunha. Agora, a gente tem que lembrar, por exemplo, a testemunha não pode ser o filho dela, o irmão, o marido, né? Porque aí são parentes até segundo grau, são imprestáveis para serem testemunhas. Então ainda tem essa complicação. Pela história. Tem que ser algum amigo. Estou supondo, né? Um marido, então, assim, basicamente ela e o marido que estão na ciência do problema. Então aí já mais um complicador. Então teria que ter alguém que efetivamente fizesse isso. E eu acho que o fundamental nesse caso é correr atrás de do terreno que seria deles mesmo, de quem que é esse terreno. Sim. Porque aí é uma coisa que dá para começar a trabalhar. Começar a correr atrás. E aí acaba até o boletim de ocorrência criminal, né? O problema do boletim de ocorrência é que ele é uma prova unilateral. Então, por exemplo, fala assim, o Maurício fez isso comigo. Ele só narra fatos. Narra o fato que eu estou narrando. Que outro conta. Então, assim, também é uma prova questionável. Sim, se você tem um bom advogado do outro lado, ele desconstitui essa prova rapidamente. A gente chegou a falar sobre um pré-contrato, e voltando àquele assunto das casas de aluguel, vale um pré-contrato também? Sim, sempre. Sempre. Lembrando que a publicidade já é um pré-contrato, né? Então, sempre você documenta de alguma forma. Mas eu conheço, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço, que é amigo do amigo do amigo do amigo. Tem um apartamento lá em Cabo Frio, está alugando e tal. Você às vezes faz aquilo, só com um telefonema, combina a temporada, e a pessoa te fala algumas coisas, às vezes isso não é registrado, não vai para a mídia. Nesses casos também, é importante ter um pré-contrato? Não é uma pessoa conhecida minha, é uma pessoa que eu fiquei sabendo que aluga o apartamento. Sim, sempre. E eu te falo até mais, até pegando esse exemplo seu. Os maiores problemas que ocorrem na relação de consumo, que não se tem solução, ocorre da seguinte forma. Meu irmão estava com dívida no SPC, no Serasa, não pôde fazer um financiamento, não pôde fazer uma compra a prazo. Você me empresta o seu nome para fazer no seu lugar? Aí não, pode ficar tranquilo que eu vou pagar. Não vai pagar. Não vai pagar e você vai ter que pagar. E como que prova que você foi induzido a isso? Sim. Tá vendo? É o problema da informalidade. Né? A informalidade,
e principalmente esse contato via amigo, parente e tal, infelizmente é o que causa os maiores transtornos na relação de consumo. Quem está ouvindo aí em casa, presta atenção nisso. Amigos, negócio à parte, mesmo. Né? Só se for uma coisa assim, eu diria, não existe 100% confiável. Né? Em relação a isso, não existe. Então, você, infelizmente, registre, pode ser um e-mail. Exato. Você não precisa ter a formalidade, às vezes, no contrato, porque a defesa do consumidor ela é muito informal. Faça um e-mail. Eu estou querendo, tal. Registra isso, pronto, já está com uma certa guarda. Já pode servir como prova. Já é prova. Até voltando naquela questão, o Felipe tocou de novo nesse assunto e eu quero voltar àquela pergunta antes da Lourdes ter ligado. Ah, sim. Da imagem ser aquela imagem meramente ilustrativa, isso já te dá a ideia, até em padaria você vê isso, aquele hambúrguer lindo, custa tipo assim, um X-salada, né? Daí você perde o X-salada, vem um pão, uma saladinha pequenininha, é tudo diferente. Então tem essa imagem meramente ilustrativa que dá a entender que não é bem aquilo que você está contratando. Sim. Já dá a entender isso. E a segunda coisa é, se você usufruir daquilo que você contratou porque é longe, porque talvez o transtorno para você voltar seja maior do que usufruir naquele momento, te tira certa... você não entende? Te tira certo direito depois de reclamar. Então vamos com calma. A imagem meramente ilustrativa, não existe uma proibição formal de se ter. Agora, voltemos ao princípio do direito à informação. Não basta ter informação, tem que ser clara e adequada. Aí põe aquela imagem para atrair e põe pequenininho, imagem meramente ilustrativa. Eu nunca vi, não sei se vocês já viram, alguma imagem meramente ilustrativa, bem chamativa assim, essa imagem é ilustrativa, cuidado. Eu nunca vi. Não, sempre escondido. Né? Sempre escondido. Então, se é escondido, a informação é imprestável. Então, pode o consumidor exigir as condições daquela imagem. E já ocorreram ações na Justiça, mesmo no PROCON, de consumidores vitoriosos em tipo de situação. Então, por exemplo, ou seja, há jurisprudência, entre aspas, para que isso aconteça. Por exemplo, venda de automóvel de novo. O cara chegava lá, apareceu o automóvel já com todos os acessórios. E falando, o preço do automóvel tal, tá tanto, só essa informação. Chegava lá, o automóvel seco, sem nenhum acessório. Ele exigia o cumprimento, por isso que é importante guardar a publicidade, e algumas ações vitoriosas. É claro que o consumidor também não pode agir de má fé, se aproveitando de brechas aí, porque aí seria usar do direito de forma equivocada, né, o chamado enriquecimento ilícito. Sim. A questão de você chegar lá na praia, não está aqui, eu vou embora, faço... Não, você pode usufruir desde que você registre tudo, mostre aquilo, a questão toda, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor dá essa brecha de, eventualmente, você usufruir de um serviço ou de um produto que não estava de acordo com o descrito e você fazer um acordo com o fornecedor devolvendo parte da quantia paga, que é uma saída que também que você tem. Sim. Então, não vai te tirar direitos. O Sim. Código, inclusive, é muito incisivo nisso. Então, por exemplo, você me devolveu o dinheiro que eu exigi, né, do não cumprimento da oferta. Isso não afasta, que foi o que eu falei, a perdas e danos. O transtorno causado, os danos Exatamente. Morais, a vergonha que eu passei. Exatamente. Ele quase te bateu porque não tinha porque não tinha churrasco. Então, efetivamente, não tem esse problema. Só registrar aqui que o churrasco é na hora do almoço. Tá? Porque o Leandrão perguntou, quer churrasco no café da manhã que você está querendo? Não, é na hora do almoço o churrasco. Bom, doutor, eu sei que a conversa está muito boa mesmo, mas infelizmente a gente tem um tempo muito corrido aqui no ar. Sim. A gente quer convidar já aqui, de pronto, para o senhor voltar mais vezes para a gente falar de assuntos pertinentes como este ou tantos outros. E te agradecer e pedir para o senhor deixar seus contatos para até mesmo a Lourdes ou tantas outras pessoas que querem tirar algumas dúvidas ou até consultar o senhor no consultório, por favor. O contato melhor que eu tenho aí é o www.burgarelli, com 2 L's e .com.br. Inclusive está na tela já. Está aí já com o telefone de contato. Na tela está Bruno Burgarelli, mas é só Burgarelli, não, né? Os dois sites chegam. Depois o Burgarelli fica mais fácil. Né? E aí, quem quiser também nas redes sociais, Twitter, Facebook, só informar que me acompanhou aqui, eu adiciono com um amigo, é um prazer poder tirar a dúvida ali online. E o telefone do senhor 31-2526-5444. 44 é do nosso escritório. Doutor, a gente quer te agradecer mais uma vez. Obrigada.